Bom, gente, a nossa equipe ficou para falar sobre redes de sensores sem fio. Nós somos compostos por Jailson Cardoso de Barros, Marcos Antônio de Lima, Fabiano Leite da Silva e Alexandro Nunes. Na introdução, na evolução das áreas de sensores sem fios, na década de 90, houve um grande avanço tecnológico nas áreas de sensores, circuitos integrados e na comunicação sem fio, que levou à criação de redes de sensores sem fio. O avanço desses tem estimulado o desenvolvimento e uso de sensores inteligentes nas áreas ligadas a processos físicos, químicos, biológicos e entre outros. Nos próximos slides, nós vamos enfatizar algumas dessas áreas, como a agricultura, segurança pública, meio ambiente, o controle industrial e doméstico, a medicina e o uso de sensores sem fios na área militar. Nos conceitos relativos a redes sensoriais sem fios, vamos abordar dois pontos. O primeiro ponto é o sensor propriamente dito e o segundo ponto é a rede sem fio. O sensor é um dispositivo essencial de medição e, como tal, possui umas incertezas associadas à sua leitura. A rede sem fio é uma rede que permite transferência de dados sem cabeamento. Alguns exemplos de sensores nós podemos falar como sensor de medição de luz, sensor de medição de calor, sensor de medição de distância. E alguns exemplos de rede sem fios pode ser o Bluetooth e o Wi-Fi propriamente dito. Mas o que seria redes sensoriais sem fio? Nada mais é do que uma composição de nós que se intercomunicam transmitindo de maneira otimizada informações coletadas em um dado meio a fim de monitorar uma atividade. Na ilustração abaixo, você pode ver como essa cadeia funciona. O campo de sensoriamento, esta parte maior, onde tem um círculo, e dentro do círculo há outros círculos que são nada mais do que os nós sensoriais. Esses nós sensoriais mandam as informações para o SYNC, que de lá envia para a internet e satélite, e também para o gerenciador de tarefas. Então, dando prosseguimento às nossas apresentações a respeito do nosso seminário, mais precisamente das redes sensoriais sem fios, que para mim até aqui tem sido bastante proveitoso, uma vez que eu não conhecia as redes sensoriais sem fio, mas através desse seminário ela tem abrido a minha mente quanto à sua importância. Porém, falarei sobre as principais características desta rede. Vale lembrar que Correia, em uma de suas citações, ele fala que as redes de sensores sem fio possuem algumas características próprias, diferente das redes sem fio ad hoc tradicionais. Inclusive, ele cita, fora da que eu coloquei aí no slide, algumas características, obviamente, principais, tais como rede homogêneas, rede com nós estacionária ou semimóveis, rede relativamente dispersa, mas, visando melhor encurtar o nosso tempo, achei, por bem entender, apenas essas três características, ou seja, o fenômeno, o sensor e o observador. Vale lembrar que essas três características, elas têm algo em comum. Por exemplo, no fenômeno. O fenômeno é o objeto de estudo do observador. É o que está sendo monitorado pela rede sensorial. Já o sensor é o que faz a monitoração do fenômeno,
que está sendo analisado e repassa informações para o observador. Entretanto, o observador, ele nada mais é que o usuário final que deseja estudar e obter respostas sobre o fenômeno. Como pode-se observar, dessas três principais características, ressalta-se que o fenômeno, por exemplo, ele vai de encontro ao sensor, assim como o sensor, ele vai de encontro ao observador, ou seja, há uma linha de ligação entre estes três elos, ou seja, o fenômeno, o sensor e o observador. Bem, as redes sensoriais sem fio, elas também possuem suas áreas de atuação. Nesse slide, como se pode ver ou observar, aqui temos 6 áreas de atuação, tais como a agricultura, a segurança pública, o meio ambiente, o controle industrial, medicina e o uso militar. Na agricultura, por exemplo, a rede consegue obter informações a respeito das condições do solo, tais como composição, a umidade, isto permite analisar e ampliar a produção de determinada área. Na segurança pública, a utilização para o monitoramento de ambiente com agentes químicos, biológicos ou radioativos. Já no quesito meio ambiente, se dá utilização em área de proteção ambiental, onde os sensores são distribuídos para monitorar qualquer tipo de alteração na temperatura ou para verificar a qualidade da água. No quesito controle industrial e doméstico, sensores que utilizam o controle da luminosidade, temperatura, qualidade do ar e entre outros. No quesito medicina, o monitoramento sobre os sinais vitais do paciente. E por último, que é o uso militar, temos aí a detecção da movimentação das tropas inimigas e substâncias perigosas. Princípio da rede de sensores sem fio. Segundo Loureiro, a rede de sensores sem fio difere-se dos modelos de rede de computadores tradicionais, devido à grande quantidade de sensores distribuídos, por vezes, sendo composto por milhares desses dispositivos. Possui ainda restrições quanto ao consumo de energia e da necessidade de utilização de mecanismos de autoconfiguração, devido à necessidade de prevenir problemas que venham a ocorrer durante a comunicação, como falha ou perda de nó. Então, como pode ver, as redes de sensores sem fio, por incrível que pareça, elas se diferem dos modelos de rede de computadores tradicionais que, obviamente, nós conhecemos. E também, ela é composta por milhares desses dispositivos, ou seja, das redes sensoriais sem fio. Levando em consideração também que ela possui restrições quanto ao consumo de energia e da necessidade de utilização de mecanismos de autoconfiguração. Arquitetura básica de uma rede sensorial sem fio. Normalmente, os nós são posicionados aleatoriamente ao longo de uma área geograficamente predeterminada, onde cada pequeno nó
é responsável pela transmissão e recepção dos dados de um nó para o outro, trabalhando em forma de uma rede ad hoc até a chegada dos dados ao usuário. Então, para uma melhor ilustração quanto à arquitetura básica de uma rede sensorial sem fio, no próximo slide mostrarei, através de uma figura, como o funcionamento desta arquitetura. Como se pode ver nesta figura, mais precisamente iniciando pela figura maior, é visto que ela mostra a figura de uma arquitetura básica de uma rede. Entretanto, há um intermédio entre esta arquitetura, através do gateway, à base de monitoramento. Por outro lado, é visto o evento detectado. Uma vez o evento detectado, é transmitido ao roteamento. Desse roteamento, ele passa pelo gateway, levando em consideração até a base de monitoramento. Nodes sensores ou arquitetura de nodes sensores são dispositivos os quais possuem capacidade de realizar sensoriamento, processamento e comunicação. Para uma melhor ilustração quanto aos nodes sensores, serão mostrados na próxima figura os seus componentes. Então, conforme a figura ilustrativa, vê-se os componentes de um nó sensor, os quais são compostos por um conjunto de sensores: memória, um microcontrolador, um transceptor, sem fios e bateria. Entretanto, eles condenam-se em troca de informações de maneira a prover uma visão global de dado objeto de estudo. Por outro lado, cada aplicação dos nodes sensores possui uma camada, ou seja, uma demanda diferente de requisitos dos protocolos de comunicação, o que leva a ele à discussão de como montar perfis de pilha de protocolo para determinar o tipo de arquitetura de nós sensores. Exemplo de rede sensorial sem fio. Temos aqui a Zigbee, padrão 802.15.4. Suas características são rede sem exigência de largura e de banda elevada, baixa potência de operação, baixa taxa de transmissão de dados, baixo custo de implantação. Essas são as características da rede Zigbee padrão 802.15.4. Zigbee e suas aplicações: controle industrial, sensoriamento incorporado, coleta de dados médicos, alerta de fumante ou intrusão, automação predial e entretenimento doméstico e controle, domótica, iluminação inteligente, controle de temperatura avançada, segurança, filmes, músicas e outros. O exemplo de domótica é a utilização desses sensores em fachadas de prédio e entradas de shoppings e de áreas de compra. Na ilustração abaixo, nós temos uma imagem que retrata o controle da rede Zigbee. Nada mais é do que as áreas que a rede atua de forma direta, tais como a automação comercial de edifícios, eletrônica de consumo, PCs e periféricos, controle residencial e comercial,
cuidados médicos e pessoais, e entre outros. Curiosidades sobre a rede sensoriais sem fio. Você sabia que essa tecnologia produz eletricidade a partir dos sinais enviados pelo ar? Pois é, este novo método suga a energia de sinais eletromagnéticos presentes no ambiente para alimentar sensores e antenas wireless. Novos sensores portáteis vão fornecer dados valiosos sobre a atividade física. Os participantes vão usar 3 pequenos sensores sem fio que mandam a frequência e a intensidade e também o tipo de atividade física. Por fim, nossas referências bibliográficas, e a todos o nosso muito obrigado.